Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Nós temos alguns recados aqui. E o primeiro é desligar os celulares, manter o silêncio durante e depois da palestra, pois nós temos os passes, então o silêncio ajuda bastante, tá? Avisar que nós temos uma biblioteca muito rica em livros aqui para estudos, né? Sobre a doutrina, para empréstimos e também para vendas. Nós também temos cursos que começou em fevereiro, mas que a qualquer hora vocês podem participar. Quarta-feira nós temos os cursos de educação mediúnica, às 20 horas. O primeiro ano é totalmente online, o segundo, terceiro e quarto anos é de forma híbrida, presencial de 15 dias. Segundas-feiras nós temos o livro do estudo do Nosso Lar, que é online pelo Google Meet, das 20 às 21 horas. Estão no capítulo... Bom, colocaram 18 aqui, mas devem estar bem avançados, tá? Às quintas-feiras nós temos um estudo aqui, né? Que é feito das 20 horas também, nós atendemos as crianças da comunidade, atendemos a premocidade, dos 11 aos 14, né, as senhoras da comunidade, com o livro, qual que é, Gê? O livro dos Espíritos que estão estudando. Isso, mas tem várias atividades. Então, estão todos convidados, tá bom? Eu vou ler aqui uma psicofonia, uma psicografia que foi recebida nessa casa aqui, dia 22 do 4 aqui. O sol se põe à tarde, chama Diálogo Essencial. O sol se põe à tarde e se vai. A noite chega, renasce o dia. Assim, incansável o ciclo desde a formação geológica original do nosso glorioso planeta Terra. Bilhões e bilhões de anos se passaram, inconcebíveis para a nossa imaginação humana, de planeta primitivo para planeta de provas e expiações. Planeta amigo e solidário, que recebeu enorme contingente de habitantes de outros orbes do espaço a fim de reunir-se com seus habitantes originais. E não houve uma só rotação da Terra em que o seu governador espiritual, Jesus Cristo, com sua corte celestial, não tenha glorificado o Criador. A nós, as criaturas, é imprescindível a ligação com o Criador. E essa conexão é viva, fluente e contínua. É como se estivéssemos ainda com o cordão umbilical da nossa mãe, recebendo todos os fluido cósmico, todas as substâncias primazes, toda a criação, desde os infinitesimais princípios espirituais em formação, até as formas mais elaboradas da escala evolutiva, anímica, os seres humanos. Nossa pequenez é nossa constatação. Jamais prosseguiremos sem o diálogo essencial com nosso Criador. Pai, fonte eterna de bênção e ventura, nutre nossos corpos e sustenta as nossas necessidades. Conduz nossos espíritos e apacenta nossas imperfeições. Estamos caminhando com o nosso governador espiritual, procurando assimilar o evangelho primordial. Receba o nosso óbolo como gratidão pela vida e pelo universo, do átomo ao arcanjo. Todos vamos nos encontrar contigo. Respiramos ainda no clima das adversidades. Buscamos a elaboração das formas. Lapidamos nossa pedra no buril das experiências do tempo e do espaço afora. E, conquanto sejamos ainda criaturas impuras e indignas do puro amor que recebemos, somos os que ardentemente procuram pela luz originada da tua inesgotável fonte. Adiante o progresso, o trabalho, a caridade e a justiça. E seremos a terra na fase regenerativa, com que sonha o nosso Mestre Jesus. É isso. Fazer a oração para a gente começar os trabalhos.
Mestre Jesus, vamos nos concentrando, agradecendo a oportunidade de estarmos em nossas casas, aqui na Casa Espírita, para ouvir mais um ensinamento que hoje vai ser pelo nosso irmão Celso, que ele possa, Senhor, falar aos nossos corações, que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração e receber com muito amor, com muito carinho, os ensinamentos da noite. Sabemos da importância que tem para cada um de nós. Obrigada aos amigos da espiritualidade, aos benfeitores, aos nossos amigos que nos afirmam da sua existência, Senhor, do seu amor para conosco, que possamos sempre aprendermos e, principalmente, colocar em prática os seus ensinamentos, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe. Hoje nós, de uma maneira geral, vamos comentar um assunto que eu acho da maior importância dentro das nossas vidas. Nós sabemos o grande motivo de estarmos aqui, todos, sem exceção, é estarmos aqui para espiritualizar o nosso espírito. Porque estamos aqui há milhões de anos já, caminhando, sofrendo, apanhando, cometendo tantos enganos, acertando de vez em quando, e já deixamos aí um rastro enorme de dificuldades, de lágrimas, e agora começamos a colher as coisas boas. E qual é a coisa boa? Desculpe que é minha garganta. A coisa boa é justamente começar a descobrir o amor. Começar a descobrir que nós temos pessoas que estão caminhando há tanto tempo conosco e muitas vezes não percebemos a importância que essas pessoas têm em nossa vida. Por isso estamos aqui. E o grande personagem de tudo isso é uma palavrinha tão pequenininha: dor. A dor eu chamo de santa dor, porque sem ela nós estaríamos ainda na pré-história, na época da pedra lascada. Quer ver um exemplo muito fácil? Se não fosse a dor, uma pessoa como eu estou com dor de garganta, se não doesse, eu não iria ao médico, não iria tomar remédio, não ia tomar providência. E, logicamente, alguma coisa muito séria ia acontecer comigo. Um câncer, por exemplo, se não fosse a dor, você morria sem saber. Porque a dor vai te chamar a atenção, algo está errado no seu corpo. Então eu vou procurar um especialista, um médico. Aí vai a pessoa, o médico, descobre o que você tem através de exames, através do conhecimento médico, e você consegue corrigir tudo isso daí. E viverá um tempo a mais ainda. Então a dor não é uma coisa ruim. A dor é algo que nos propicia um tratamento. E a vida é desse jeito. A vida pede para nós o zelo pela nossa própria vida. Eu tenho que me cuidar. Porque se eu não me cuidar, eu vou atrasar cada vez mais os meus passos evolutivos. Então, a verdadeira evolução em nós não é simplesmente saber das coisas. É tirar as algemas que nos amarram, né, dos vícios que nós temos aqui na matéria, que o nosso espírito fica algemado. Ele começa a viciar nas coisas. Exemplo, eu gosto de fumar. Então, meu espírito, ele quer cigarro, ele quer algo.
eu gosto de cachaça. O meu espírito acostuma com isso. E assim por diante. Eu gosto das coisas de comer, de beber, de sexo. Então eu vou me aprisionando cada vez mais com as coisas materiais. Como disse, vamos dar valor a tudo, mas tudo tem o seu valor certinho. Dai a Deus o que é Deus, dai a Mamon o que é de Mamon. Mamon quem é? Sou eu. As necessidades materiais que eu tenho aqui na vida. Eu tenho que comer, óbvio, vou deixar de comer, mas a bebida, até moderadamente, ela é salutar. Mas passou dessa fase, aí já arruinou. E assim por diante. E a gente tem que perceber também em nossas vidas fatos que vão acontecendo, que os nossos irmãos espirituais, querendo ou não, sendo espírita ou não, eles tentam nos avisar. Cuidado, ali na frente tem uma cobra. Faça outro caminho. E muitas vezes, por falta de observância, nós ignoramos os avisos que vêm da espiritualidade. Como eu falei, sendo espírita ou não. Vocês já assistiram um filme? Já passou muitos, né? Que vem assim, logo no começo. Começou o filme, há 15 dias atrás. Então o filme já começou lá atrás, né? Para chegar nos fatos atuais, para aí desenvolver o porquê do filme. E essa conversa que vamos tentar começou mais ou menos há 15 dias atrás. Talvez até há mais tempo. E hoje eu tenho certeza que é o momento de se falar disso. Por isso a dor. Então esse assunto vem me acompanhando na mediúnica, no curso, vem me acompanhando em vários lugares, lá em casa, né? Falei, eu vou falar disso. Então, o que nós vamos falar está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E mais especificamente, a questão número 28, porque é uma pergunta que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec pergunta o seguinte: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Kardec faz essa pergunta para São Luís. Esse São Luís é o mesmo da Igreja Católica. Só para um conhecimento, ele foi rei da França. Nos anos aí, vamos tirar uma média de 1250. Dizem as más línguas que ele foi o melhor rei que já teve na França. O rei justo. Ele não partia para nenhum lado. Ele era justo com os ricos, ele era justo com os pobres. Eles iam para a guerra, o próprio rei ia para a guerra, guerrear. E ele foi uma unanimidade na época como rei. Ele era respeitado até pelos seus adversários. E um dia ele teve que desencarnar. Quando Kardec, no ano próximo de 1850, que começa o estudo do Espiritismo, exatamente o Livro dos Espíritos, São Luís passa a trabalhar com Kardec. E ele tem várias anotações no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa que a gente está comentando. Então, ele teve uma suma importância na elaboração da obra kardeciana. Então, São Luís, ele responde, dá umas palavras só, porque o trecho é um pouco comprido. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem alguns instantes de angústia, aprisionando-se o fim? Fica essa pergunta, né? Será que é legal? Eu passei por isso, sabe? Minha esposa foi desenganada pelos médicos. E o médico me ofereceu, olha, eu consigo fazer com que ela tenha uma morte suave.
Aí o médico conversando comigo, eu comecei a contar. 1, 2, 3, sabe? Para não agarrar o pescoço do médico, pô. Você quer matar a minha esposa? Ela está sofrendo. Era uma pessoa paralisada. Era que nem um vaso, que nem aquele extintor. Você põe lá, ele vai ficar lá. A minha esposa era assim, punha ela no canto, ela ficava lá. Não tinha reação, não tinha nada, não falava, mas os médicos queriam acabar com ela. Falei, não, em hipótese nenhuma. Como diz aqui a resposta de São Luís, até o último instante, Deus pode agir nessa pessoa e fazer com que ela possa até sobreviver 1 minuto, 10 minutos, 1 ano. Eu tinha um amigo que foi desenganado com 14 anos. Viveu aí até mais de 50 anos e a morte dele não foi o coração. Foi de tanto fumar. Sabe? Então, quem somos nós? Nós somos obras de Deus. Esse corpo que nós temos não é nosso. É emprestado por Deus. Vocês podem dar uma olhada aí nas costas que tem uma validade. Vocês conseguem enxergar? É que minha asa não deixa, né? Mas tem uma validade aqui. Vamos supor que eu estou com 43, vamos supor que minha idade fosse prevista até 70 anos. Aí eu fumo, eu bebo, eu como em demasia, e a minha validade vai abaixando. Em vez de viver até os 70, eu vou viver até os 60. E eu sou responsável por isso, porque um dia eu vou ter que dar a mão à palmatória, ó, você fez isso, isso, isso. Agora você vai ter que pagar de alguma forma. E de que forma? A dor, o sofrimento. Não é batidinha nas costas, tapinha nas costas que vai resolver. Ninguém aprende dessa forma. É que nem na fábrica, no escritório. Vem o seu chefe e fala, nossa, que belo serviço que você fez. Obrigado, viu? Nossa, você é ótimo. Mas eu quero é din-din, não é isso? Batidinha nas costas, não vai pôr arroz e feijão lá na minha casa. E a vida é desse jeito. Batidinha nas costas não vai resolver a minha vida. E de que forma? Não é punição, é correção. A dor. Aí isso me começa a mudar o rumo da minha vida, para melhor. Por isso estamos aqui hoje falando de Deus. Por isso estamos aqui gratos pela toda essa caminhada que nós já chegamos. E vamos muito mais longe ainda. Como Jesus falou, vós sois deuses. Tudo o que eu faço, vocês farão igualzinho, ou até mais do que eu. Palavras de Jesus. E eu não sei se ele é mentiroso ou não. Eu acho que não. Não é verdade? Esses dias foi a Páscoa, não foi? Todos nós comemos chocolate, aquela bagunça, né? Almoço com a família, as crianças cheias de ovo de Páscoa, né? E me veio uma mensagem, eu até postei na página, de um Haroldo Dutra, não sei se todos conhecem, e ele falou a respeito da Páscoa. O que é a Páscoa? O que representa a Páscoa? Eu vou tentar em breves palavras. No tempo de Jesus, quando não foi Jesus que instituiu a Páscoa é mais antiga, muito mais antiga. Ela pertencia ao povo hebreu e tinha sua data já firmada. Então, o que acontecia? Dias antes da Páscoa, 10, 15 dias antes, a família, eles pegavam um cordeiro. Interessante isso, um cordeirinho, um cabritinho, e punha dentro de casa para criar. E todo mundo cuidava do cordeiro. Dava leite, dava comida, brincava. Não tem os petzinhos hoje aí? É uma gracinha, né? Nós, a gente cuida, tal. Até esses dias o cachorrinho dos meus netos morreu. Que tristeza que foi. E era assim na Páscoa. Quando chegava sexta-feira, eles matavam o cordeiro. Por que isso? Para sentir a dor, para valorizar a vida. Essa era a finalidade.
cordeiro, né? Cabritinho. Quem é Jesus? Não é o Cordeiro de Deus? Aquele que morreu para trazer a dor para nós valorizarmos as nossas vidas. E Jesus falou disso. Vocês vão sofrer muito a minha falta, mas é necessário para o aprendizado. E é verdade, porque até então os próprios apóstolos não sabiam o porquê. A gente acompanha Jesus. Jesus ia, curava o cego, curava os leprosos, os aleijados. Jesus já estava famoso. Se tivesse jornal naquela época, o mundo inteiro ia saber de Jesus. Mas não. Os apóstolos apenas acompanhavam. Quando Jesus realmente faleceu, quando mataram Jesus, aí caiu a ficha. Caiu a ficha dele, do pessoal. O que vamos fazer agora? O que é necessário? Então vamos seguir aquilo que o Mestre nos ensinou. E ainda por cima, quando Jesus ressuscita no domingo, que é o domingo de Páscoa, né, ele vai materializado conversar com os apóstolos. Passa mais 40 dias ensinando isso que nós estamos falando hoje. Trazendo informações de coisas que nós nem temos ideia ainda do que poderia ser. É aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, que Jesus fala da reencarnação para Nicodemos. E Nicodemos ainda fala: puxa, quer dizer que eu vou ter que voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus responde para ele: ora, Nicodemos, se eu estou te falando das coisas da terra e você não entende, imagina se eu falar das coisas do céu. Aí Nicodemos começa a perceber e começa a ser mais íntimo com Jesus, querer saber mais das coisas de Jesus. Estou vendo, tem mães aqui, não tem? Qual é o sentimento do parto? O parto não é dolorido? A mulher, às vezes, até chora. Eu lembro da minha esposa. No hospital, minha primeira filha, eu ouvi dela xingamento que até o diabo duvidava. Que eu era isso, que eu era aquilo, outro e tal. E doía, coitado. Estava previsto uma cesariana, mas o médico achou que poderia ser um parto normal. Que parto normal? Ficou sofrendo das 8 até as 2 da manhã, com dores horríveis. Aí, não sei porquê, esquecemos alguma coisa, eu fui até em casa buscar. Na volta, já estava lá a enfermeira com a minha filha no colo, e aí já estava tudo bem. Por que a dor? Porque a dor é a forma mais próxima do amor. Porque se não fosse a dor, muitas mães não respeitariam o seu filho. A dor traz esse aconchego. Depois que passa a dor, pega o filho ou a filha e abraça com amor e carinho. Minha mãe faleceu agora recentemente, com 87 anos. Eu aqui com meus 45, né? Ela me tratava como uma criança. Ai, filho, né? Ai, filho, cuidado, tá garoando, põe uma blusa, põe uma touca. Olha, não corre, vai devagar. Sabe aquele cuidado que você tem com uma criança de 12, sei lá. Para ela, eu serei sempre uma criança. Como para vocês, a mesma coisa. Para mim, as minhas filhas são criancinhas ainda, não importa. Então, esse é o motivo, é isso que nos une, que nos
deixa cada vez mais amorosos uns com os outros. A dor é uma amiga. Eu lembro, eu tinha, essa é boa. Teve uma época em que eu tinha muito furúnculo embaixo do braço. Mas aquilo doía, viu? Gente, vocês não sabem que é uma dor embaixo do braço. Para disfarçar, eu andava com o evangelho, está aqui, ó, embaixo do braço. Mas sabe como? Vou até dizer assim, ó. Eu andava assim na rua, sério mesmo. Por quê? Porque aqui a asa não fecha. Aqui a asa fecha e dói mais. E aí eu tinha uma receita de bezetacil e eu viajava o Brasil inteiro. E às vezes eu estava viajando, sei lá, estou lá em Rondônia, e a dor vinha. Puxava do bolso a receita, dá para você dar uma bezetacil. Até então eu não conhecia a xilocaína, que a xilocaína ameniza a dor. Você é enfermeira, você sabe disso, né? Então eu ia lá, puf, mas doía. Mas como dói, o braço fica que não mas a dor aqui parava. E depois toda aquela infecção desaparecia, sabe? E assim, anos assim. Falei, caramba, né? Até que um dia tomei vergonha e fui no médico. Aí resolveu. Então a gente pensa, ai, tá doendo. Cuidado. Vai no médico, vai no curandeiro, vai na vozinha lá da esquina, vai se benzer, vem aqui, toma um passe, para ver se pelo menos consegue uma ajuda para melhorar a situação. E falando aqui ainda agora, voltando, né, da eutanásia, que justamente o espírito, o corpo está lá, não está agonizando, e o espírito está igual? Será que o que o corpo está mostrando, o espírito está passando igual? Eu acho que não. O espírito sente que ele está numa cadeia, num corpo doente, e ele não consegue fazer as coisas que ele precisa fazer. Mas está lá. Aí vem uma pessoa, isso é uma conclusão minha, que vendo o sofrimento do irmão ali na cama, ele sofre. Sofro pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha esposa, eu estou aqui sofrendo, eu não posso ver minha esposa aqui sofrendo. Aí, doutor, aplica logo uma injeção nela, acaba toda a história. Assim acontece. Aí assinam lá um documento, vai o doutor lá, aplica uma injeção, a pessoa desencarna. Será que é lícito isso? Será que nós sabemos o próprio minuto da nossa vida? Se ali não poderia ter pelo menos uma luz, sabe, trazendo a informação do seu passado, do agonizado ali, algo que vai melhorar a sua consciência, dizer, puxa vida, quantos erros eu fiz, perdoa, meu Deus, por favor. Essa é a chance que muitas vezes nós tiramos do nosso ente querido. E depois, como fica? E tem o contrário também. Tem aqueles que querem se livrar do problema e tem aqueles que não querem que o problema vá embora. Isso é comum. Ai, minha esposa querida, por favor, não morra, fica aqui com nós. E a esposa quer ir embora. Eu preciso me livrar desse corpo. Eu quero planear em outros ares, eu preciso. E você não deixa. Ai, fica aqui, meu pai, minha mãe. O pai quer ir embora. Eu já vivi 90 anos. Você quer que eu fique mais ainda? Até quando? Ai, mãe, por favor. Aquela choradeira. E o espírito não consegue morrer, porque ele fica preso. E mesmo que morra, que o corpo padece, o espírito fica lá junto, sofrendo, agonizando por causa da família. Então nós temos aí dois extremos. Não é melhor deixar por conta de Deus? Sabe, é uma coisa interessante isso.
contar um fato aqui. Foi com a minha esposa mesmo. Minha esposa passou 13 anos doente, 13 anos. Os últimos 6 anos foi da verdadeira agonia, de dor, quase que insuportável. E eu fiz um pedido a Deus. Deus, não deixa a minha esposa, não deixa eu me ver a minha esposa morrer. Não quero. Pelo menos isso, me poupe. E um dia, era uma quarta-feira, 3 horas da tarde, mais ou menos, a Tatiana me liga: Celso, vem para o hospital que eu acho que a Mércia não vai aguentar. Era um percurso de 10 minutos, nem isso, da minha casa até o hospital. Demorou uns 20 minutos. Sai de carro, é bicicleta que passa na frente, é caminhão, papagaio, cachorro, gato, tudo atrapalhando o meu trânsito até chegar no hospital. Chega ali na Avenida Portugal, o carro quebra. Aí, como a descida, né, aproveitei a banguela. Aí que entrei no Júlio de Mesquita, tudo descido. Ali tem um estacionamento, guardei o carro e fui a pé até o hospital. Quando cheguei, a Mércia já tinha ido. Tudo bem. A primeira coisa, agradeci a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado mesmo. Fiz todos os cuidados necessários. E o dia seguinte foi o velório, né, que chama. E quando eu fui despedir dela, eu fui dar um beijo nela. Quando eu observei assim, que eu abaixei a cabeça, eu vi o lábio dela todo marcado de sangue aqui, assim. Eu achei estranho aquilo. Sangue? Por que sangue? E tudo bem, passou e tal. Agora, por isso que eu falei, os últimos 15 dias. E nesses últimos 15 dias caiu a ficha. E é disso que a gente está falando. Porque ela, ali como espírito, ela não queria, vem ali o anjo que a gente chama o anjo da morte, desligar ela do corpo físico. Mas ela sabia que ia já desencarnar. Mas espera, você vai me desencarnar? Meu marido ainda não chegou, minhas filhas não estão aqui, eu quero me despedir dela. Não tem jeito. Nós vamos soltar os laços que te prendem ao corpo físico. E ela não queria. Foi a conclusão que eu cheguei. E nisso, então ela morde os lábios e corta tudo aqui. Aí ela foi embora. E foi perceber. E só caiu a ficha agora esses dias. Falei, por todos os fatos que estavam ocorrendo, comecei a prestar atenção nas coisas, a pesquisar, a ler, fazer. Falei, tenho certeza que foi isso que ela estava com o lábio machucado. Então, o espírito é uma coisa. O corpo pode estar com câncer, pneumonia, gripado, todas essas coisas, mas o espírito não. O espírito, ele sabe as suas necessidades, ele sabe por que está aqui. E é preciso, por isso, espiritualizar o espírito. O corpo é um meio que o espírito tem para manifestar as suas ideias. Por exemplo, eu estou aqui falando, não estou? Quem está falando? É o Celso? Não, é o meu espírito que está aqui transmitindo para o meu cérebro, e o meu cérebro comandando o meu sistema de voz para que vocês ouçam. E vocês ouvindo, estão levando para dentro de si, para os seus espíritos, para que o espírito assimile essa conversa e leve esse conhecimento até o espírito. É interessante essas coisas. O corpo é apenas um objeto necessário para a nossa evolução. Não poderíamos aprender tudo isso na espiritualidade? Poderia. Mas o tempo seria infinitamente maior. Porque quando nós viemos aqui, ou estamos aqui, estamos com esse mundo gostoso, né? Já ouviram aquela frase, né? Tudo que é ruim é gostoso? Né? Já viu alguns exemplos? Um pernil é gostoso?
né? É lógico que é, eu sei que é, mas não faz bem comer em demasia, porque é muita gordura. Um churrasco, uma cerveja, uma pinga, é gostoso, mas faz mal, não é bom. É disso que nós precisamos, se livrar dessas coisas. Por isso, vamos levar ainda muito tempo pela frente, sabe, para aprender categoricamente. Quando aprendermos, aí estaremos livres. Eu ouvi esses dias esse artigo dizendo assim: existe a morte e existe o desencarne. O desencarne é do espírito para com o corpo. Eu desencarnei. Isto quer dizer, o meu espírito saiu do corpo e foi embora. Que nem balão a gás lá, né? Bexiga a gás. Foi embora. A morte não. O corpo morreu, mas o espírito não consegue sair do corpo. O espírito não consegue. Por exemplo, uma pessoa viciada, ele fica preso no corpo. E agora? Cadê a minha bebida? Cadê o meu fumo, o meu cigarro, minhas drogas? O que eu vou fazer agora? Uma pessoa que se suicida, ele achando que vai resolver todos os seus problemas, pelo contrário, ele conseguiu um problema muito, mas muito maior. Porque ele ofendeu a Deus. Ele quebrou uma obra de Deus. E por isso tem uma punição. Mas é um corretivo, é uma educação para que um dia ele aprenda a valorizar as coisas de Deus. E nós normalmente não valorizamos. Aprendemos com a dor, não com tapinha nas costas. E é o que acontece. Quem lembra aí de Nosso Lar, como que André Luiz foi chamado lá na espiritualidade quando ele morreu? Homicida, seu homicida, suicida. Né? Eu não fiz nada. Né? Como não fez? Você bebeu, você fumou, você era um homem do mundo. Agora está dando uma de santinho aqui. E ele passou 8 anos sofrendo. Sugando a lama, tirando a água da lama para saciar a sua sede. Até o momento certinho. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Ele foi resgatado pelos irmãos lá de Nosso Lar e levado para recomeçar uma nova vida, uma nova trajetória. E André Luiz não era um espírito qualquer. Ele tinha uma evolução muito grande já. Só não conseguia controlar os seus vícios na Terra. E de repente, lá em Nosso Lar, ele começa a desenvolver a capacidade de ver melhor as coisas. Aquelas pessoas que ele desprezava, ele começa a entender. Enfim, aí tem toda uma evolução dele. Assim é a nossa vida, sabe? Muitas vezes nos queixamos de tão poucas bobagens, né? Sabe? A fila de um caixa, alguém pisou no meu pé, esse tipo de... E nós não entendemos. Imagina Jesus, tudo o que ele fez por nós, sofreu o que ele sofreu, para explicar para a gente, e dizer assim: Pai, eles não sabem o que fazem ainda, mas um dia nós saberemos. Eu costumo dizer que Jesus já foi um Celso, já foi um Genésio, já foi um Chicó, já foi Marias. E todos nós um dia seremos Jesus. Chegaremos lá. Mas aí Jesus também, o mesmo tanto que a gente andou para alcançar Ele, Jesus também deu um passo a mais e evoluiu. Mas é a certeza, seremos felizes. Um dia sim. E quando nós sentirmos felizes, é porque
Não precisamos mais desse corpo físico para aprender as coisas. Aí é uma outra história. O Espírito da Verdade, que foi aquele que adotou Allan Kardec, né, para ser um mentor dele nessa obra, e não foi pouca, ele falou: Kardec, você aqui encerra a sua obra, mas você ainda vai voltar aqui, porque tem que concluir tudo isso. Se tudo isso aqui ainda é um pedaço do que nós estamos caminhando, então eu imagino o que seremos depois disso. O que temos que fazer depois disso. Dentro do Evangelho e no Livro dos Espíritos também, tem o... Agora eu esqueci o nome. É o homem de bem, vai. É o homem... Quem é o homem de bem? Aí ele dá uma lista de coisas do homem de bem. Aí lá no finalzinho, né? Ó, isso não é tudo, é só uma parte. Sério, além disso, tudo, que eu não sou quase nada ainda tem mais? Tem. Então, para você ver que a nossa caminhada é longa, mas um dia, um irmão aqui nessa sala mesmo, ele, como disse que era um espírito ovoide, procurem saber o que é o espírito ovoide, e ele estava tomando consciência de voltar ao normal, e foi perguntado a esse irmão que se ele tinha pressa de voltar à normalidade. Alguém aqui lembra disso? E ele falou: pressa? Eu tenho toda a eternidade para aprender. O nosso tempo aqui é quase nada. Os 45 anos que eu vivi é um cisco perto da eternidade. É um relâmpago. Nem o relâmpago é tão rápido como a nossa vida aqui. Então é isso. Nós temos que ter paciência para conosco mesmo, sabe? Dedicação de cada dia melhorar, evitar as nossas tendências materialistas, cada dia diminuir essa volúpia pelo materialismo. Não que eu não possa comer uma picanha, ninguém está proibido, mas eu não posso me viciar nisso. Fazer disso o meu dia a dia. Eu já fumei, já bebi, chega, já consegui. Vocês podem não acreditar, mas eu consegui, com a graça de Deus. Eu gosto do Corinthians, mas já fui um corintiano fanático, né? Hoje, tá bom, perdeu, ganhou, né? Até isso eu consegui. Então, é isso que tinha para falar, né? E recomendo a vocês que aprendam cada vez mais, não custa, tá bom? Boa noite e uma boa Páscoa atrasada para todos. E assim, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse Evangelho, que possamos entender o sentido, muitas vezes, das dores físicas e espirituais tão necessárias ao nosso crescimento. Que possamos pedir sempre força, coragem e sabedoria para lidar com todas elas. Que as suas lições de amor possam nos guiar no nosso dia a dia, que possamos ser o homem de bem que um dia nós almejamos ser. Uma boa noite a todos, que assim seja. Graças a Deus.